clássico contra o Vasco pode ter tirado um aprendizado muito bom de ontem, em relação principalmente ao segundo tempo do Estudiantes, no qual o Vasco precisa saber sair da zona do Flamengo e tentar gerar um desconforto nessa belíssima equipe do Flamengo, né? Mas um bom jogo ontem. Agora voltando a falar do Flamengo, já pegando o gancho desse gol que está acontecendo aí, a bola desviando no Léo Pereira, né? Um belíssimo primeiro tempo do Flamengo, altíssimo nível de futebol. Gostei muito do primeiro tempo. Era para ter se resolvido essa classificação ontem no primeiro tempo. Acabou que o finalzinho do jogo ali acabou complicando um pouco para o Flamengo, já que decide fora de casa, né? Podia ter ampliado esse placar, né? Ter feito mais de 2 gols. Teve possibilidade, criou para isso. Foram mais de 11 finalizações contra 2 do Estudiantes, nenhuma no gol do Estudiantes no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que se apegar ao futebol que ele joga, né? Vejo muita gente citando que é um futebol com muita beleza, com muito volume, mas poucos gols, mas eu gosto também de lembrar que o Flamengo no Brasileiro deve ser o time que mais goleou no Campeonato Brasileiro. Goleou o Corinthians, goleou o Juventude, goleou o Fortaleza, goleou o Vitória. Então, assim, é uma equipe... O Flamengo tem, e o Felipe Luiz, né, se apegar a isso pro jogo de volta na Argentina, que vai ter muita catimba, vai ter muita pressão em La Plata, mas o Flamengo é melhor. Apesar de não ter o Jorginho, me parece que o Jorginho não joga, é melhor do que o Estudiantes, tem mais futebol, então se o Flamengo se concentrar na bola que ele tem, ele consegue fazer o jogo e o que ele precisa é vencer a partida e se classificar para a semifinal. Já sabemos que pelo menos o Plata não estará suspenso para o jogo da volta, vai estar à disposição do Felipe Luiz lá na Argentina. Tudo bem? O Flamengo conseguiu o que dava para fazer, né? Porque assim, desde ontem, né, do pós-jogo lá no Maracanã, a gente já começou a apurar, ter essa informação de que o Flamengo tinha um precedente. O Flamengo trabalhava com um precedente, que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro, na época, conseguiu. O Flamengo trabalhou com esse precedente desde ontem pós-jogo. E já usava isso como argumento para ir na Conmebol. O Flamengo foi na Conmebol hoje, fez esse movimento, essa reclamação formal. E essa reversão, né, do cartão foi muito mais rápido do que 2018. Né? Esse 2018 levou uma semana. Dessa vez não levou nem 24 horas, né? Foi logo no dia seguinte. E não completou nem 24 horas, mas a Conmebol reconheceu o erro, tanto na divulgação do VAR, quanto na análise deles, que de fato o Plata não merecia ter sido expulso, e aí anulou o cartão. O Plata pode, enfim, jogar o jogo da volta da semana que vem em La Plata. Toda a atmosfera foi criada, o próprio José Boto diz que está preocupado com esse jogo da volta, porque ele usa como argumento: um árbitro vindo aqui na nossa casa, Maracanã lotado, e fazendo o que fez, o que eu posso esperar para um jogo na casa do adversário? Ele usa esse tipo de argumento. Se a gente for olhar em toda a rodada, erro por erro de arbitragem, e para mim é claro que o Flamengo foi prejudicado pelas decisões do árbitro ontem. Acho que o árbitro errou em lances que seriam favoráveis ao Flamengo. Está claro para mim, e não estou colocando aqui que é complô, que é sistema, que eu acho que esse papo cai sempre no achismo. Sim. A gente não tem informação de nada, a gente fala em erro da arbitragem, isso para mim está claro. Só que partindo disso, você tenta, a Conmebol no caso, corrigir um erro errando ainda mais. Perfeito. O jogo acaba quando o árbitro apita o fim do jogo, né? Não dá para você usar o VAR depois que o jogo foi encerrado. Você ficar analisando jogos no dia seguinte, nas horas seguintes, por conta de reclamação de um time A, de um time B. Vai acontecer para mim, Ramon, o Betão, não sei se você concorda com o que o Ramon falou. Todos os dirigentes, todos os clubes agora vão se sentir no direito de fazer a mesma coisa. Tem que fazer, porque abriu o precedente. Exato. Isso não está no regulamento da competição, isso não está no nenhum regulamento. De alguma forma, diminuiu o prejuízo que ele entende que teve com a arbitragem desastrosa de ontem. Mas acho que tem um ponto que é quando essa nota traz, né, para a questão, já entra num ponto ali de deliberar se foi intencional ou não, se há uma armação, né, um complô contra o Flamengo. É um juízo de valor muito delicado de se fazer, ainda mais que você está trabalhando, né, com um profissional, você está falando de um profissional que está trabalhando na partida, você não pode, né, dizer que ele está mal intencionado, você está fazendo um juízo de valor seríssimo sobre isso. E aí a gente está vendo aí a nota da Conmebol, quando coloca no comunicado, né, que de acordo com as informações entendeu que foi uma decisão errada e que a comunicação da medida que foi modificada, portanto ele não está suspenso o Plata para o jogo de volta. Mas enfim, falava sobre a nota do Flamengo, em que trata dessa questão desse juízo de valor que eu acho muito delicado, até porque, se a gente for olhar para os lances do jogo, e a gente vai trazer um lance que a gente viu muita gente levantando também, então a gente vai mostrar, porque de fato aconteceu no jogo, que esse cartão amarelo, todos nós entendemos que foi mal aplicado. O Plata não deveria ter sido expulso. Mas o próprio Plata já tinha tido um lance anterior, dentro do próprio jogo, que ele dá uma solada no jogador adversário e não leva cartão amarelo. Olha,
Uma solada como essa, na regra, é cartão amarelo. A gente pode discutir se é vermelho ou não, né? Mas amarelo é o mínimo. Então, assim, se o árbitro tivesse mal intencionado, ele já não teria expulsado o Plata nesse lance. Desastrosa, a arbitragem é desastrosa. Isso mostra a qualidade da arbitragem. E aí, por exemplo, o segundo... E aí levantam essa bola, né, que a própria Camila disse, né? O Boto, o Felipe Melo comentou no Seleção, né, que acha que o juiz estava mal intencionado, e o Boto referendou as palavras, né? Concordou com o Felipe Melo, falou assim, eu também acho que estava. Eu acho complicado você entrar nesse mérito, né? É complicado você citar isso, é um profissional. Erros acontecem, de fato. O Flamengo e o Felipe Luiz só esperam que o árbitro não volte a apitar jogos do Flamengo. Possivelmente ele vai ser punido, porque como a Conmebol reconheceu o erro, né, mais cedo, né? Provavelmente o juiz vai receber uma geladeirazinha aí. Noel, a gente está falando, claro, sobre essa questão da arbitragem. Infelizmente, foi protagonista de um jogo importante de Libertadores. Mas, por outro lado, também queria saber de você a sensação que você teve no estádio, eu acho, de se houve uma certa frustração da torcida do Flamengo em relação a um início tão bom, um início que dava indícios de que o Flamengo fosse resolver a classificação já no Maracanã, e a bola não entrou mais, né? Um jogo que poderia ter sido uma goleada do Flamengo, abriu essa brecha na reta final para um gol, talvez na única chance clara que o Estudiantes teve na partida. Foi sim, Bené, teve essa frustração sim. Assim, depois de um primeiro tempo que foi um amasso, né? O primeiro tempo foi um amasso, o time contagiou a torcida do início ao fim do primeiro tempo, a atmosfera estava muito perfeita, o Flamengo poderia ter feito mais gols, não conseguiu. Volta do intervalo, o Estudiantes volta diferente, né? Volta com uma linha de 5, e aí começa a tirar os espaços, principalmente que o Varela estava encontrando muito pela lateral, foi dificultando o Flamengo nessa criação. O Flamengo passa a não criar tanto mais, e aí passa a ser um jogo mais amarrado, né? E aí isso esfria, obviamente esfria a torcida, e a torcida do Estudiantes foi a partir do momento que o Estudiantes foi ficando com a bola, né, foi tendo esse domínio territorial, à medida que o tempo foi passando, os argentinos no Maracanã começaram a cantar, começaram a entrar no jogo, cantaram alto. Teve um momento que a torcida do Flamengo conseguiu responder, conseguiu cantar alto a ponto de calar, não calar, né, porque os argentinos continuaram cantando, mas de abafar o som dos argentinos, né, para quem estava ali no Maracanã. Mas eu tô falando isso já na reta final, né, logo depois que tem uma cabeçada que o Rossi defende, nesse momento ali, a torcida até conseguiu abafar o movimento, o barulho dos argentinos, mas logo depois tem o gol, né? E aí é uma ducha de fato de água fria em todos os rubro-negros ali, os argentinos cantando muito depois do jogo, até o jogo já encerrado, eles continuavam cantando, fazendo muito barulho, os rubro-negros obviamente indo embora, saindo de cabeça abaixada, né, meio decepcionados. Obviamente o Flamengo venceu, não dá pra gente tirar isso da balança. O Flamengo venceu, tem uma vantagem, é uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. Mas pelo que foi o jogo, pelo que era para ter sido, pelo que se desenhava ser o jogo, obviamente houve uma frustração muito grande. E lembrando, né, ontem, recorde de público no Brasil, né, na temporada, 71 mil torcedores presentes no Maracanã. Também de rodada do Campeonato Brasileiro. E se tem rodada do Brasileirão não tá na área, é hora do favoritismos com números e estatísticas sobre determinada partida. E o de hoje tem nada mais, nada menos que o clássico entre Flamengo e Vasco. Tabelou com o Pedro Arrasca, bateu! Gol! Vai orquestrando! O Flamengo, Arrascaeta! Correu pra bola, Coutinho, bateu, colocado! Gol! Do Vasco, Coutinho! O clássico de maior rivalidade do Rio de Janeiro vai ter mais um capítulo nesse domingo. Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã a partir das 5h30 da tarde. Na história, as duas equipes já disputaram 352 jogos, com 141 vitórias do Flamengo, 106 empates e 105 triunfos do Vasco. São 468 gols para os rubro-negros e 408 para os cruz-maltinos. O Flamengo entra em campo defendendo uma invencibilidade de 11 jogos no clássico. São 8 vitórias e 3 empates. No primeiro turno, o clássico ficou no 0-0. Pelo Flamengo, Arrascaeta segue em fase artilheira e já soma 18 gols e 13 assistências na temporada. E se contarmos só o Brasileirão, são 13 gols e 10 assistências. Mas o Vasco
tem o artilheiro do Brasil em 2025, Verratti, que tem 24 gols na temporada, sendo 12 deles no Brasileirão, além de Felipe Coutinho, que recuperou a boa fase. Vamos então às probabilidades da partida? O Flamengo tem 59,9% de chances de sair com a vitória. O empate, 24,4%. Já o Vasco, 20,7% de chances de sair vencedor do clássico. E aí, quem será que leva? É um clássico dos milhões, já com os seus tabus, né? Com a sua rivalidade histórica desse maior clássico do Rio de Janeiro. E, Ramon, você trouxe um destaque aqui na abertura, falando justamente desse confronto, porque a gente tem um Vasco que vem de uma classificação na Copa do Brasil em cima do Botafogo, mas de um empate em São Januário contra o Ceará com gosto de derrota. E um Flamengo que tem, na semana que vem, um confronto contra o Estudiantes na Argentina pela Libertadores. Mais um quebra-cabeça aí pra gente não decifrar aqui, né? Primeiro que eu vejo amanhã um Vasco que precisa ser muito veloz na frente. E para ser veloz na frente, o Verratti tem que sair do time. Se fosse o técnico Diniz, eu apostaria nesse detalhe, porque assim como o Palmeiras, eu imagino ficando mais com a bola contra o Fortaleza, eu imagino o Flamengo ficando mais com a bola com o Vasco. E o que você tem que fazer quando no time você está sendo atacado, está sendo mais reativo? Recuperar a bola, primeira coisa, sair da pressão e velocidade para fazer esse time correr para trás. Mas, na minha opinião, o Vasco tem que ser veloz no domingo. Então, para ser veloz, tem que ter um ataque móvel de muita potência, de muita força. A gente estava falando sobre a questão estratégica, né? E falou do Palmeiras, que tem um elenco de altíssimo nível, assim como tem o Flamengo. Dá para imaginar já um Flamengo, pelo menos, descansando alguns jogadores ou, né, algo que o Flamengo deixou claro durante toda a temporada, de que o Brasileirão é prioridade, também fala mais alto num momento como esse. A escalação, a tendência é o Felipe ir com força máxima. Esse discurso de que o brasileiro é obrigação não é só no discurso, não. De fato o Flamengo prioriza sim o brasileiro. E quem tiver condições de jogo, a princípio vai para o jogo, né? Quem não deve jogar, por exemplo, é o Jorginho. O Jorginho ainda está se recuperando de lesão, está fazendo atividades em campo, mas ainda com fisioterapia. A tendência é que o Jorginho seja preparado para voltar no jogo da Libertadores semana que vem. Não sei se de titular, vai depender de como ele vai estar fisicamente. Ele informa, a gente sabe, ele é titular absoluto desse time. Mas está um tempinho já parado, o último jogo foi antes da data FIFA. O Alexandre é uma boa notícia. O Alexandre treinou em campo, ele está à frente do Jorginho nessa recuperação. Tem chance do Alexandre, pelo menos, ser relacionado para esse jogo do Vasco. Não sei se já de titular, mas pelo menos ele ganha alguns minutos. Aí o Alexandre, que também, 100% a gente pode dizer que é o titular desse time. Mas aí fora isso, eu acho que fica uma dúvida em relação ao Saul. A gente lá no campo, no Maracanã, né, percebeu que quando ele sai de campo, ele vai para o banco de reservas e coloca um gelo no pé. Ele não tomou pancada ontem, ele tomou pancada no último jogo. Assim, ele tem um incômodozinho no pé, mas mesmo nada não impediu ele de jogar ontem, por exemplo, e talvez não impeça ele de jogar domingo. Mas aí fica ali como dúvida. De resto, acho que vai força máxima, sim, não tem mais nenhuma baixa, né? Tirando ali o Pulgar também, que já está fora há muito tempo. Mas acho que dá para a gente imaginar uma escalação por volta ali de Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, ou Alexandre, de repente, né? Se ele aparecer ali. O Alan no meio de campo. Aí o Saul, se o Saul não tiver condições de jogo, aí entra o Everton Araújo, né? O Jorginho ainda está fora, o Arrascaeta, e na frente, Plata, Samuel Lino e Pedro, esse que já vem sendo o ataque titular do Flamengo dos últimos jogos. Vasco também tem alguns desfalques, né? Tem suspensão, tem jogadores lesionados, enfim. Mas também tem expectativa por alguns dos reforços começarem jogando. Talvez a dupla de zaga Cuesta e Robert Renan comece juntas. O que você imagina aí, já apurou de novidades desse Vasco para o Clássico, então, contra o Flamengo no domingo? É bem por aí, sim, viu, Camilo? O Vasco tem 3 grandes desfalques para amanhã, dá para se dizer assim. Primeiro, o Lucas Freitas, que vem sendo titular da defesa. Uma das boas surpresas do Vasco nessa temporada, vem tendo boas atuações sob o comando do Diniz, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, então não joga domingo nesse Clássico. E as duas outras são por lesão. Lucas Piton está com uma lesão na panturrilha esquerda, e o Tietê, que já não jogou contra o Ceará nem contra o Botafogo, também está com uma lesão na coxa. Eles dois
O Tietchan está um pouquinho à frente do Piton nesse processo de recuperação. Talvez a gente teria uma expectativa para que ele atue contra o Bahia no meio de semana, mas para esse clássico contra o Flamengo domingo ele está fora. Então Lucas Freitas, Lucas Piton e Tietchan são os desfalques. E aí, diante dessas circunstâncias, a grande expectativa é de uma estreia de 2 reforços contratados para a zaga nessa janela de transferência, que é o Robert Renan, estreias como titular, eu digo, né? O Robert Renan e o Carlos Cuesta devem ser os titulares. Então, assim, encarar um bloco do pé de pressão do Flamengo tocando essa bola, o Diniz não estava fazendo isso, estava usando muita ligação direta, tentando estabilizar o Vasco e não passar para aquela tormenta, porque quando você vai maturando essa forma de sair, você perde muito jogo, você erra a saída de bola. Então a minha curiosidade é para saber se no clássico a gente vai ver um Vasco construindo e não fazendo o que você disse, tentando essa bola rápida, esticando, aproveitando, né, os jogadores velozes na frente, que é outro ponto também. Será que joga o Verratti ou não joga? Mas para fazer essa bola em profundidade, que eu digo não é ela chutão, recuperei, chutão. Não, é passe mesmo para pegar o atacante em velocidade. E nisso o Robert Renan, aí eu tenho que pegar, que o Tébora falou que o Robert Renan foi elogiado pelo Diniz, e tem que ser, porque para mim é um zagueiro com muita qualidade, muita qualidade no pé esquerdo. Acho que o ponto talvez seja, por exemplo, contra o Ceará, a desatenção nos minutos finais, os erros coletivos que levam ao empate nos acréscimos. Contra o Flamengo, um time com poderio ofensivo que tem rubro-negro, não pode errar. Não pode ter esse tipo de desatenção, né? É o que marca a temporada do Vasco em 2025. Quer dizer, vem marcando as temporadas do Vasco anteriores também. Essa irregularidade grandiosa, não é uma curva baixa, é uma curva alta, né, de um time irregular. E isso prejudica muito no campeonato de pontos corridos, né? Falando em relação ao Flamengo, né, a gente fala de 2 elencos de níveis diferentes, né? O Flamengo tem um elenco pronto, com várias opções para o Felipe Luiz, e o Vasco ainda tenta montar um sistema, que é o sistema defensivo, por exemplo. A gente fala de um nível diferente de competitividade das duas equipes, Noel. E eu trago também para a mesa, né, os outros clássicos que o Flamengo fez neste Campeonato Brasileiro. Será que eu estou colocando um sarrafo muito alto, ou em jogos locais, né, esses clássicos locais, o Flamengo ainda também não teve uma grande atuação neste Campeonato Brasileiro? Se a gente lembrar do primeiro turno, foram 2 empates sem gols contra Vasco e o Botafogo num nível superior, mas também em reformulação de elenco. E contra o Fluminense, o Flamengo ganha com um gol no apagar das luzes, né? No fim do jogo, o gol do Pedro foi 1-0 com cara de 0-0 também no Maracanã. Dá para esperar um pouco mais também? Acho que o nível de exigência para esse Flamengo também demanda isso, de ter clássicos com maior protagonismo do time rubro-negro.